Quando o coração humano cessa de bater, o tempo da terra termina, mas o amor de Deus começa a se revelar em plenitude. Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas e dos mistérios do além, falava com reverência sobre o instante da morte. Ele dizia que nenhuma alma fiel está só naquele momento. Os anjos de Deus, especialmente o anjo da guarda, aproximam-se com uma ternura indescritível. Enquanto o corpo adormece, o céu desperta. O que acontece, então, entre a alma e seus anjos nos primeiros instantes após a partida é um mistério de misericórdia, luz e reverência. Padre Pio chamou esse momento de a mais doce surpresa de Deus. Este roteiro é um mergulho espiritual nesse momento sagrado, quando os anjos tocam o invisível e a alma começa sua jornada eterna. Através das palavras e revelações do Santo Capuchinho, vamos desvendar o que acontece nos primeiros instantes após o último suspiro. É uma narrativa de esperança, amor e misericórdia divina. Prepare-se para conhecer o maior mistério da existência humana através dos olhos de um santo que viveu entre dois mundos. A morte sempre foi o maior mistério da humanidade. Temida por muitos, incompreendida por tantos outros, ela representa o limiar entre o conhecido e o desconhecido. Mas para aqueles que confiam em Deus, a morte não é um fim aterrorizante, é um novo começo, uma passagem gloriosa. Padre Pio, que teve visões místicas durante toda a sua vida, compartilhou com seus filhos espirituais o que acontece quando a alma deixa este mundo. Suas palavras são um consolo profundo para todos nós. Este conhecimento não é apenas uma curiosidade espiritual, é uma verdade que transforma a nossa maneira de viver e de morrer. Quando compreendemos que os anjos estão ao nosso lado, que a Mãe Maria nos espera, que Cristo nos acolhe com amor, o medo da morte se dissolve. A vida inteira ganha novo sentido. Cada dia se torna uma preparação alegre para o encontro definitivo com Deus. Vamos então descobrir juntos esses mistérios revelados por Padre Pio. Capítulo 1. O último suspiro e o primeiro toque. Padre Pio afirmava com absoluta certeza que no instante em que a alma deixa o corpo, o anjo da guarda está presente. Nenhum filho de Deus morre sozinho, dizia ele com ternura aos que o procuravam. O anjo recolhe o último suspiro como quem recolhe uma oferenda sagrada. Nesse exato momento, acontece algo de uma beleza indescritível. O anjo envolve a alma com luz e a apresenta a Deus. É o toque inicial da eternidade, o primeiro contato direto com o amor absoluto. A alma, que até então estava presa ao corpo mortal, sente-se livre e leve, mas ao mesmo tempo acolhida por uma presença amorosa que a conhece desde o primeiro dia de vida. O santo de Pietrelcina explicava que esse momento não é de solidão ou terror, muito pelo contrário, é um momento de um reencontro esperado. O anjo da guarda, que acompanhou aquela alma durante toda a sua jornada terrestre, finalmente pode revelar-se plenamente. Durante a vida, sua presença era velada, sutil, imperceptível na maioria das vezes. Mas agora, livre das limitações da carne, a alma o vê face a face. E essa visão é de uma doçura inimaginável. O anjo sorri, e nesse sorriso está contida toda a alegria do céu. É como se ele dissesse sem palavras: finalmente chegou a hora, meu protegido. Venha, eu o levarei ao Pai. Padre Pio descrevia esse toque angelical como mais suave que o vento e mais firme que uma rocha. O anjo não apenas toca a alma, ele a sustenta. Pois nos primeiros instantes após a separação do corpo, a alma está confusa, desorientada, ainda presa às memórias da terra. O anjo então exerce seu ministério mais sublime. Ele orienta, consola e prepara. Com gestos de infinita paciência, ele ajuda a alma a compreender que agora tudo mudou. O mundo material ficou para trás. Agora começa a realidade espiritual definitiva. E essa realidade, ao contrário do que muitos temem, é radiante de bondade e beleza. O santo Capuchinho costumava dizer que ninguém deveria ter medo da morte, pois quando ela chega, o amor chega junto. O anjo da guarda é a prova viva desse amor.
Deus não nos criou para nos abandonar no momento mais importante de nossa existência. Ele envia seus mensageiros celestiais para nos buscar, para nos carregar nos braços, para nos apresentar ao reino eterno. O último suspiro terrestre é, na verdade, o primeiro respiro celestial. E esse respiro é dado pela presença luminosa do anjo que sempre nos amou, sempre nos protegeu e agora nos conduz para casa. Capítulo 2. A travessia da fronteira. A alma, confusa entre o mundo que termina e o que começa, sente o anjo como presença firme e luminosa. Padre Pio descrevia esse instante como uma travessia sobre um rio de paz. O anjo conduz a alma, afastando as trevas e dissipando o medo. Nada mais pode feri-la. O anjo se torna ponte viva entre o tempo e a eternidade. Essa travessia não é física, mas espiritual. A alma percebe que está deixando para trás não apenas o corpo, mas toda a estrutura temporal em que viveu. As horas, os dias, os anos perdem o sentido. Tudo se torna presente eterno. E nessa mudança radical de percepção, o anjo é o guia seguro. Durante a vida terrena, estamos acostumados com limites e fronteiras, paredes, distâncias, separações. Mas agora, ao atravessar a fronteira da morte, a alma descobre um mundo sem essas limitações. É como despertar de um sonho. Padre Pio explicava que muitas almas ficam surpresas ao perceberem que a morte não é escuridão, mas luz. Não é fim, mas começo. Não é queda, mas elevação. O anjo conduz a alma através dessa fronteira com segurança absoluta. Ele conhece o caminho perfeitamente. Ele já conduziu inúmeras almas antes. Sua experiência é infinita, seu amor é incansável. O santo testemunhava que nessa travessia a alma ainda pode sentir certos apegos ao mundo que deixou, preocupações com os entes queridos, arrependimentos, memórias dolorosas. Mas o anjo, com paciência divina, ajuda a alma a soltar cada um desses pesos. Ele mostra que tudo está nas mãos de Deus, que os que ficaram serão cuidados, que os arrependimentos sinceros já foram perdoados, que as memórias dolorosas serão transformadas em sabedoria e compaixão. Pouco a pouco, a alma se abre para a nova realidade, e quanto mais se abre, mais paz sente. Padre Pio usava uma imagem muito bela para descrever esse momento. Ele dizia que é como uma criança sendo carregada por seu pai para atravessar um rio. A criança pode até sentir medo da água, mas nos braços do pai está segura. Assim é a alma nos braços do anjo. Mesmo que haja ainda algum temor do desconhecido, a presença angelical traz segurança total. A travessia é suave, a passagem é protegida. E do outro lado, aguarda a luz mais bela que a alma jamais imaginou. O anjo sabe disso, e seu sorriso tranquiliza a alma completamente. Capítulo 3. A luz que consola e revela. Nos primeiros instantes após a separação do corpo, a alma é envolta numa claridade incomparável. O anjo mostra-lhe sem palavras o amor de Deus que tudo ilumina. É uma luz que consola e revela ao mesmo tempo. Padre Pio dizia com emoção: a alma entende o quanto foi amada. Não há condenação nesse olhar, apenas verdade e ternura. O anjo permanece junto dela, ajudando a aceitar essa revelação. Essa luz não é física como a do sol. É uma luminosidade espiritual que penetra toda a essência da alma. Ela ilumina não apenas o exterior, mas o interior. Revela pensamentos, intenções, sentimentos que estavam escondidos até de nós mesmos. Padre Pio explicava que essa luz é a própria presença de Deus se manifestando. E diante dela, a alma vê tudo com clareza absoluta. Vê sua vida inteira como um panorama completo. Vê as consequências de seus atos, bons e maus. Vê o amor que recebeu e o amor que deu. Vê as oportunidades perdidas e as graças aproveitadas. Mas essa visão não é acusadora, é consoladora, porque junto com a verdade sobre si mesma, a alma vê também a verdade sobre Deus, que Ele sempre a amou, sempre a perdoou, sempre a esperou.
Essa revelação simultânea de verdade e amor é de uma beleza arrebatadora. O santo capuchinho testemunhava que muitas almas ficam surpresas ao perceberem quanto foram amadas. Durante a vida, muitas vezes duvidamos do amor de Deus. Sentimos-nos sozinhos, abandonados, incompreendidos. Mas ao sermos envolvidos por essa luz, todas as dúvidas desaparecem. Vemos que cada momento de nossa vida foi acompanhado pela providência divina, que cada lágrima foi recolhida, que cada oração foi ouvida, que cada esforço foi valorizado. O anjo, como testemunha silenciosa, confirma tudo isso, e a alma se enche de gratidão e de paz profunda. Padre Pio advertia, porém, que essa luz também revela nossas falhas e pecados, mas não para nos condenar, e sim para nos purificar. A alma vê onde errou, onde magoou, onde se afastou de Deus. E essa visão causa dor, mas é uma dor redentora, não destrutiva. É a dor de quem reconhece o mal que fez e deseja ardentemente repará-lo. O anjo, nesse momento crucial, não abandona a alma. Ele continua ao seu lado, lembrando-a das palavras de Cristo: "Eu não vim para condenar, mas para salvar." E mostra que cada pecado confessado, cada arrependimento sincero, já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. A luz revela, mas também cura. Capítulo 4. O silêncio do juízo particular. Logo após o desprendimento do corpo, ocorre o chamado juízo particular. A alma vê sua vida inteira diante de Deus. Padre Pio explicava que o anjo não fala, apenas está ao lado em adoração silenciosa, sustentando a alma com sua presença. Ele mostra as boas obras registradas, as intenções puras, os atos de amor esquecidos pela própria alma. E quando a alma se entristece por suas faltas, o anjo a envolve novamente com luz, lembrando-a da misericórdia do Cordeiro. Esse momento do juízo particular não é um tribunal humano. Não há acusadores, advogados ou júri. Há apenas a alma, Deus e o anjo guardião. E nesse encontro, a verdade se manifesta por si mesma. Padre Pio ensinava que o juízo particular acontece num instante fora do tempo. É como se toda a vida passasse diante dos olhos da alma em um flash de luz. Mas não é uma visão superficial, é profunda, completa, total. A alma vê não apenas o que fez, mas por que fez. Vê suas motivações mais íntimas. Vê onde agiu por amor e onde agiu por egoísmo. Vê onde foi generosa e onde foi mesquinha. E o mais importante, vê tudo isso com os olhos de Deus, não com os olhos do julgamento humano. Muitas vezes, o que considerávamos grande, Deus considera pequeno. E o que considerávamos insignificante, Deus valoriza imensamente. O santo capuchinho contava que o anjo da guarda, nesse momento, exerce um papel fundamental. Ele apresenta ao Senhor todas as boas ações da alma, até aquelas que a própria alma esqueceu. Um gesto de caridade feito na juventude, uma palavra de consolo dada a alguém em sofrimento, uma renúncia silenciosa feita por amor, uma oração sussurrada em momento de dor. O anjo guardou tudo, registrou tudo, e agora apresenta tudo como tesouro precioso diante do trono divino. A alma fica maravilhada ao ver quantas graças conquistou sem perceber, quantas sementes de amor plantou que deram fruto eterno. Mas o juízo particular também revela os pecados e as falhas. E aqui Padre Pio fazia uma distinção importante. Se a alma morreu em estado de graça, arrependida de seus pecados e reconciliada com Deus, essas falhas não a condenam. Elas podem apenas indicar que ainda há necessidade de purificação. O anjo, mesmo diante dos pecados revelados, não abandona a alma. Ele continua ao seu lado, em silêncio respeitoso, mas transmitindo confiança. É como se dissesse: confie na misericórdia. Você se arrependeu. Você se confessou. Você amou, mesmo que imperfeita e incompletamente. E Deus é justo, mas também é amor. O silêncio do anjo é eloquente. Ele confia no julgamento divino, que é sempre misericordioso para com os arrependidos. Capítulo 5.
a defesa da misericórdia. Padre Pio dizia que o anjo da guarda torna-se advogado da alma diante do trono divino. Ele apresenta as lágrimas, as confissões, os sacrifícios escondidos que ninguém viu, mas que Deus valoriza infinitamente. E, sobretudo, mostra as orações dos outros, as missas oferecidas, os rosários rezados, os gestos de caridade feitos em favor daquela alma. Assim, o anjo revela o quanto a graça trabalhou silenciosamente na vida do seu protegido. Não é uma defesa com argumentos humanos, é uma apresentação de fatos espirituais. O anjo simplesmente mostra a verdade. Esta alma lutou, esta alma se arrependeu, esta alma amou. O santo capuchinho explicava com detalhes esse papel do anjo como advogado. Durante nossa vida terrena, o anjo não apenas nos protege dos perigos, mas também registra todas as nossas ações meritórias. Cada vez que resistimos a uma tentação, o anjo registra. Cada vez que perdoamos uma ofensa, ele anota. Cada vez que fazemos um sacrifício sem que ninguém saiba, ele guarda na memória. E agora, diante de Deus, ele apresenta esse dossiê completo. É impressionante descobrir que até os menores gestos de bondade têm valor eterno. Uma moeda dada a um pobre, um sorriso oferecido a alguém triste, uma paciência exercida em momento de irritação. Tudo foi visto, tudo foi valorizado. Padre Pio dava ênfase especial ao poder das orações alheias no momento do juízo particular. Quando morremos, não levamos conosco bens materiais, mas levamos as orações que foram feitas por nós e as que fizemos pelos outros. O anjo apresenta cada missa que foi celebrada por aquela alma, cada terço que foi rezado, cada esmola que foi dada em seu nome, cada sacrifício que alguém ofereceu por sua salvação. Essas orações formam como que um manto protetor ao redor da alma. Elas são provas concretas do amor que circulou na comunhão dos santos. E diante desse amor manifestado, a misericórdia divina se derrama ainda mais abundantemente. O santo testemunhava que nunca é tarde para rezar pelos vivos enquanto ainda estão vivos, mas também nunca é inútil rezar pelos que já partiram, porque essas orações chegam até eles através dos anjos. Padre Pio via isso com seus olhos místicos. Ele via os anjos levando as orações da terra até as almas que estavam no purgatório. Via o consolo que essas orações traziam. Via como elas aceleravam a purificação. Por isso, insistia tanto com seus filhos espirituais. Rezem pelos mortos, rezem sempre. Seus anjos da guarda estão esperando para levar essas preces como presentes preciosos. E cada oração é uma gota de misericórdia que alivia o sofrimento e apressa a entrada no céu. Capítulo 6. O afastamento das trevas. O Santo Padre Pio também ensinava que no momento da morte, o inimigo das almas tenta desesperadamente confundir a alma que está partindo. Mas o anjo a protege com poder invencível. Ele ergue sua espada espiritual e afasta as sombras que tentam envolver a alma em desespero e mentira. Os anjos defendem a alma como um exército de luz, dizia Padre Pio com firmeza. Essa luta é invisível aos olhos humanos, mas decisiva para o destino eterno. Por isso, as orações pelos moribundos são tão importantes. Elas reforçam a ação angélica e dão força adicional ao anjo da guarda para vencer as investidas das trevas. Padre Pio descrevia essa batalha espiritual com detalhes impressionantes. O demônio, sabendo que seu tempo está se esgotando, faz um último e desesperado ataque. Ele tenta fazer a alma duvidar da misericórdia de Deus, tenta exagerar os pecados cometidos, tenta minimizar as boas ações, tenta semear desespero e medo. É sua última cartada. Mas o anjo da guarda, revestido da autoridade divina, não permite que essas mentiras prevaleçam. Com sua espada de luz, ele corta as cadeias de mentira. Com sua presença luminosa, ele dissipa as sombras. Com sua voz, ainda que silenciosa, ele proclama a verdade. Esta alma pertence a Deus. O santo capuchinho explicava que essa proteção angelical é ainda mais forte quando a pessoa viveu uma vida de oração e sacramentos.
Cada missa assistida, cada confissão feita, cada comunhão recebida fortalece o escudo protetor do anjo. É como se cada ato de fé criasse uma armadura espiritual ao redor da alma. Quando chega o momento da morte, essa armadura se revela, e o inimigo, por mais que tente, não consegue penetrá-la. Padre Pio dizia: quem viveu junto de Deus morre protegido por Deus. Os anjos não falham em sua missão. Eles lutam com toda a força e sempre vencem quando a alma confia em Deus. Mas Padre Pio também alertava sobre a importância de não esperar até a última hora para se converter. Embora a misericórdia de Deus seja infinita e embora o anjo lute até o fim pela alma, a conversão sincera e antecipada torna tudo mais fácil. Quem vive em graça, morre em paz. Quem cultiva a amizade com seu anjo da guarda durante a vida, tem nele um aliado poderosíssimo na hora da morte. Por isso, o santo aconselhava: conversem com seu anjo todos os dias, peçam sua proteção, agradeçam sua presença. Quando chegar a hora final, vocês sentirão que não estão enfrentando um desconhecido, mas reencontrando um amigo fiel que sempre esteve ao lado de vocês. Capítulo 7. O encontro com Nossa Senhora. Padre Pio testemunhava com lágrimas nos olhos. Quando morre um filho de Maria, ela vem buscá-lo pessoalmente. O anjo, em reverência profunda, prepara a alma para esse encontro sublime. Maria aproxima-se com luz mais suave do que o sol, mais terna do que a aurora, mais pura do que o cristal. E o anjo se inclina diante dela em adoração. A Mãe Santíssima segura a alma com ternura maternal e a apresenta ao seu filho Jesus. Essa é a hora em que a alma compreende plenamente a promessa da Ave Maria: rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Ela rogou, ela está aqui, ela cumpriu sua promessa. O santo capuchinho descrevia esse momento como o mais belo de toda a existência humana. Ver Maria face a face é ver o amor materno de Deus encarnado em pessoa. Ela se aproxima da alma não como juíza, mas como mãe. Ela não pergunta pelos pecados, pois já sabe de tudo. Ela apenas acolhe, consola, abraça. Seu olhar é de pura misericórdia. Seu sorriso é de alegria sincera. Mais um filho chegou em casa. O anjo da guarda, que tanto trabalhou para proteger aquela alma, agora se regozija ao vê-la nos braços de Maria. Sua missão está chegando ao auge. Ele conduziu a alma até a mãe, e a mãe a levará até o filho. Padre Pio ensinava que Maria tem um papel especial na hora da morte de seus devotos. Quem rezou o rosário durante a vida, quem honrou Maria com devoção sincera, quem consagrou-se ao seu imaculado coração, tem a certeza de sua presença na hora final. Ela prometeu isso em Fátima. Ela cumpre essa promessa todos os dias. Inúmeras almas testemunham, através de visões concedidas aos santos, que Maria estava presente em sua morte. Ela não abandona seus filhos. Ela é a medianeira de todas as graças, e a maior graça que ela pode nos dar é sua presença no momento mais importante de nossa existência. O santo capuchinho costumava dizer que, se queremos ter um encontro doce com Maria na morte, devemos cultivar amizade com ela durante a vida. Não basta uma devoção superficial, é preciso amá-la de verdade, como filhos amam sua mãe. É preciso rezar o rosário com devoção, meditando nos mistérios da vida de Cristo e de Maria. É preciso imitar suas virtudes, humildade, pureza, obediência, caridade. Quando fazemos isso, criamos laços espirituais profundos com ela. E esses laços não se rompem com a morte, pelo contrário, tornam-se visíveis e palpáveis. Maria vem buscar aqueles que a amaram, e sua presença transforma a morte em festa de reencontro. Capítulo 8. A entrega diante de Cristo. Conduzida pelo anjo e pela Mãe Santíssima, a alma finalmente contempla o rosto do Salvador. É o momento em que tudo se decide, não por medo ou julgamento frio, mas por amor puro e misericordioso. Padre Pio dizia com emoção: Cristo olha a alma como quem reencontra um amigo de longa data, um irmão que voltou para casa após longa jornada. O anjo se ajoelha em adoração profunda.
A alma, tomada de luz e de amor, compreende que cada dor da vida foi um convite à união com o crucificado. Cada sofrimento tinha sentido, cada cruz carregada era preparação para este momento glorioso. O santo capuchinho explicava que o olhar de Cristo não é de condenação, mas de reconhecimento. Jesus vê naquela alma sua própria imagem, desfigurada talvez pelo pecado, mas ainda reconhecível. Ele vê o batismo que a marcou, vê as comunhões que a alimentaram, vê as confissões que a purificaram, vê as lágrimas derramadas, vê os esforços, ainda que imperfeitos, de viver segundo o Evangelho. E esse olhar de Cristo é transformador. Diante dele, a alma não pode mentir ou se esconder, mas também não quer mais mentir ou se esconder. Ela quer apenas ser vista como é, ser conhecida completamente e ser amada assim mesmo. Padre Pio testemunhava que nesse encontro com Cristo, a alma experimenta algo único. Ela sente simultaneamente sua própria pequenez e sua própria grandeza. Pequenez porque percebe o quanto pecou e o quanto ficou aquém do ideal. Grandeza porque percebe que, apesar de tudo, foi criada à imagem e semelhança de Deus, foi redimida pelo sangue de Cristo, foi habitada pelo Espírito Santo. Essa tensão entre pequenez e grandeza se resolve no amor. Cristo não ama a alma apesar de suas falhas. Ele a ama completamente, falhas incluídas, porque seu amor é incondicional. E diante desse amor, a alma se derrete, se entrega, se abandona totalmente. O santo capuchinho ensinava que a resposta da alma diante de Cristo é sempre uma escolha livre. Deus nunca força ninguém a amá-lo. Mas para aqueles que durante a vida buscaram sinceramente a Deus, ainda que imperfeita e intermitente a busca tenha sido, a resposta é espontânea. Sim, Senhor, eu te amo, quero estar contigo para sempre. Essa entrega livre da alma é o que sela seu destino eterno. E o anjo da guarda, testemunha silenciosa de toda a vida daquela alma, agora se alegra plenamente. Sua missão foi cumprida. A alma que lhe foi confiada chegou até Cristo. E Cristo a recebe com braços abertos, dizendo: Bem-vindo, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Capítulo 9. O caminho do purgatório ou do céu. Se a alma ainda precisa purificar-se, o anjo a acompanha até o limiar do purgatório. Ele não a abandona, mas promete visitá-la regularmente e levar até ela as orações que lhe forem oferecidas pelos vivos. O anjo consola as almas com mensagens de esperança, dizia Padre Pio com ternura. Ele lembra a alma que o purgatório não é punição, mas cura. É o hospital do amor, onde as últimas manchas são lavadas, onde os últimos apegos são soltos, onde a alma é preparada para ver Deus face a face. E essa preparação, embora dolorosa, é cheia de esperança, porque a alma no purgatório sabe que sua salvação é certa. Ela já não pode mais pecar, ela já não pode mais perder Deus. Resta apenas o processo de purificação. Padre Pio explicava que o sofrimento do purgatório não é físico como o nosso, é espiritual. É a dor de estar separada de Deus, ainda que temporária e seguramente essa separação seja. É o desejo ardente de ver o amado, mas saber que ainda não está completamente pura para essa visão. É perceber com clareza absoluta todo o mal que se fez e todo o bem que se deixou de fazer e sentir tristeza profunda por isso, mas é uma tristeza redentora. Cada momento de purificação aproxima a alma de Deus. Cada dor purifica um pouco mais. E o anjo está sempre presente, lembrando: mais um pouco, persevere, logo você estará no céu. O santo capuchinho insistia muito na importância das orações pelos mortos. Quando rezamos por uma alma do purgatório, o anjo dela leva essa oração como bálsamo consolador. É como se alguém jogasse água fresca sobre um corpo que queima de sede. A alma sente alívio imediato. E mais do que isso, sente-se amada, lembrada, acompanhada. Porque uma das dores do purgatório é o risco do esquecimento. Muitas almas sofrem mais porque ninguém na terra se lembra delas ou reza por elas. Por isso, Padre Pio aconselhava: rezem pelos mortos,
especialmente pelos esquecidos. Seus anjos levarão essas orações, e eles serão gratos eternamente. Mas se a alma está pronta para o céu, se já está completamente purificada pelo amor, o anjo a eleva em cântico de júbilo e a introduz no coro dos bem-aventurados. Esse momento é de glória indescritível. A alma atravessa as portas do paraíso e é recebida por todos os santos, por todos os anjos, por Maria e por Cristo. É a festa eterna que começa. O anjo da guarda, que acompanhou aquela alma desde o momento de sua concepção até esse instante glorioso, agora se regozija plenamente. Sua missão está completa. E embora continue servindo a Deus eternamente, aquela alma específica agora está segura, feliz, transfigurada. E o anjo canta com toda a corte celestial: glória a Deus nas alturas, mais uma alma foi salva. Capítulo 10. A missão continuada do anjo. Mesmo depois de a alma entrar no purgatório ou no céu, o anjo não deixa de atuar em favor dela. Padre Pio ensinava que o anjo mantém viva a corrente de amor entre a alma, Deus e os familiares que ficaram na terra. Ele continua intercedendo, consolando, inspirando. Quando alguém na terra sente saudade do falecido, muitas vezes é o anjo que traz à memória as boas recordações. Quando alguém reza por aquela alma, é o anjo que leva a oração até ela. Quando a alma no purgatório ou no céu quer enviar uma graça ou um consolo para os vivos, é através do anjo que isso acontece. A missão do anjo não termina com a morte, ela apenas muda de forma. O santo Capuchinho explicava que os anjos da guarda têm uma capacidade extraordinária de estarem em vários lugares ao mesmo tempo, pois são espíritos puros, não limitados por espaço ou tempo como nós. Assim, o anjo pode estar junto da alma no purgatório, consolando-a, e ao mesmo tempo estar na terra, inspirando os vivos a rezarem por ela. Pode estar diante de Deus, intercedendo, e ao mesmo tempo estar junto dos familiares enlutados, trazendo paz e esperança. Essa presença múltipla do anjo é um mistério da sabedoria divina. Deus criou os anjos para serem pontes vivas entre o céu e a terra, e eles cumprem essa missão perfeitamente. Padre Pio contava casos concretos de almas que, após a morte, continuaram ajudando seus entes queridos através da mediação angelical. Um pai que morreu e cujo anjo inspirou o filho a tomar decisões sábias nos negócios. Uma mãe falecida, cujo anjo consolou a filha em momento de desespero. Um santo que, já no céu, através de seu anjo e de outros anjos, realiza milagres e graças para aqueles que o invocam. A comunhão dos santos é real, concreta, operante. E os anjos são os mensageiros dessa comunhão. Eles mantêm os laços de amor que a morte não pode romper. O santo Capuchinho aconselhava: não pensem que seus entes queridos falecidos estão distantes de vocês. Se eles estão em estado de graça, seja no purgatório ou no céu, eles continuam próximos através de seus anjos. Falem com eles, peçam sua intercessão, ofereçam orações por eles, e prestem atenção às inspirações que vêm ao coração de vocês, pois muitas vezes são mensagens que eles enviam através dos anjos. A morte não rompe a família, apenas a transforma. E os anjos são os fios invisíveis que mantêm todos unidos na grande família de Deus, que abraça céu e terra, vivos e mortos, numa única comunhão de amor. Capítulo 11. A oração dos vivos e a resposta dos anjos. Quando alguém reza pelos mortos, o anjo daquela alma leva essas orações até ela como presente precioso. Padre Pio explicava com convicção: as orações dos vivos chegam aos mortos através dos anjos. Cada Ave Maria rezada, cada missa oferecida, cada esmola dada em nome de um falecido é imediatamente levada pelo anjo até aquela alma. O gesto humano é traduzido em luz espiritual e oferecido diante de Deus. Por isso, cada terço, cada missa, cada súplica por um falecido é um presente que os anjos entregam no altar eterno. E a alma, ao receber essas orações, experimenta consolo profundo, alívio em seu sofrimento, aceleração em sua purificação. Padre Pio via isso com seus olhos místicos. Ele testemunhava que quando alguém rezava por uma alma do purgatório,
Ele via o anjo daquela alma correndo como relâmpago até a terra para recolher aquela oração. Era um movimento de amor, de urgência, de alegria. O anjo sabia que aquela oração traria alívio ao seu protegido. E com que presteza ele a levava até o purgatório. Lá, a alma recebia como bálsamo aquela prece. E muitas vezes Padre Pio via a alma sorrir, ou sentir um frescor, ou experimentar uma diminuição em seu sofrimento. O poder da oração é imenso, e os anjos são seus portadores fiéis. O santo capuchinho insistia que nenhuma oração pelos mortos é perdida ou inútil. Mesmo que a alma já esteja no céu e não precise mais de purificação, a oração não se perde. Ela se transforma em graça para outra alma, ou retorna em bênção para quem orou. Deus não desperdiça nada. Cada gesto de caridade espiritual tem consequências eternas. Por isso, Padre Pio aconselhava: rezem muito pelos mortos. Rezem pelos seus conhecidos que partiram, mas rezem também pelos desconhecidos, pelos esquecidos. Por aqueles que não têm ninguém que reze por eles. Seus anjos estão esperando ansiosamente por essas orações. E quando elas chegam, é festa no purgatório. Mas Padre Pio também ensinava que as almas do purgatório e do céu, através de seus anjos, retribuem nossas orações. Quando rezamos por elas, elas intercedem por nós. Quando oferecemos uma missa por um falecido, ele pede aos céus que nos ajudem em nossas necessidades. É uma troca de amor. É a circulação de graças na comunhão dos santos. Os anjos facilitam essa circulação. Eles levam nossas orações para cima e trazem as graças para baixo. Eles são os mensageiros do amor divino, trabalhando incansavelmente para manter unidos os membros do corpo místico de Cristo, sejam eles vivos ou já falecidos. Capítulo 12. A alegria dos anjos e o mistério da primeira hora. Padre Pio dizia com alegria contagiante: há festa no céu quando uma alma entra na luz eterna. O anjo da guarda canta com toda a sua essência. Ele, que acompanhou aquela alma desde o primeiro instante de sua existência terrena, agora se alegra com a vitória do amor sobre a morte. É o cumprimento de uma missão iniciada no batismo e concluída na entrada gloriosa no paraíso. Cada alma salva é uma nota nova no hino eterno dos anjos. Cada vitória sobre o pecado e a morte é motivo de júbilo celestial. E o anjo que conduziu aquela alma tem uma alegria especial, como um pastor que encontrou a ovelha perdida e a trouxe de volta ao rebanho. O santo capuchinho explicava que a alegria dos anjos não é egoísta ou superficial. É participação na própria alegria de Deus. Deus se alegra quando um pecador se converte. Deus se regozija quando uma alma chega ao céu. E os anjos, que vivem em contemplação contínua de Deus, participam dessa alegria divina. Por isso, quando uma alma é salva, todo o céu festeja. A música, a luz, a exultação. Os santos se alegram, Maria sorri, Cristo acolhe, e os anjos cantam o glória com renovado fervor. Cada alma salva é prova de que a redenção funciona, de que o amor vence, de que a graça transforma. Padre Pio chamava a primeira hora após a morte de a hora mais bela do amor de Deus. Nesse momento único e irrepetível, a alma é cercada por anjos que a acolhem como irmão reencontrado após longa ausência. Eles a ajudam a compreender o que é eternidade, não mais como conceito abstrato, mas como realidade vivida. Eles a fazem sentir o perdão de Deus como abraço caloroso. Eles despertam nela o desejo ardente de pureza total, para que possa ver Deus face a face sem nenhum impedimento. Nessa primeira hora, a morte deixa de ser terror e se torna abraço amoroso. O céu começa ali, na presença luminosa dos anjos fiéis. O santo capuchinho concluía suas reflexões sobre esse tema com palavras de esperança. Não tenham medo da morte. Ela não é um salto no vazio, mas um passo em direção à luz. Não é abandono, mas acolhimento. Não é fim, mas começo. Os anjos estão esperando por vocês. Maria está preparada para recebê-los. Cristo está de braços abertos. E Deus Pai aguarda ansiosamente o retorno de seus filhos. Vivam bem,
vivam em graça, vivam em amor. E quando chegar a hora de partir, vocês descobrirão que tudo o que Padre Pio ensinou era verdade. Seu anjo estará ao seu lado, e juntos vocês atravessarão o portal da eternidade rumo à casa do Pai, onde não há mais dor, nem lágrima, nem morte. Apenas alegria eterna na presença de Deus. Nos primeiros instantes após a morte, os anjos se inclinam sobre a alma que parte. O céu se abre em silêncio reverente. E o amor de Deus, que sempre esteve presente, mas velado, finalmente se revela em toda a sua glória. A alma compreende finalmente que nunca esteve sozinha, que cada momento de sua vida foi acompanhado, protegido, amado. E essa compreensão transforma tudo. O medo vira confiança, a dúvida vira certeza, a morte vira vida. Padre Pio nos ensinou isso através de suas palavras, de suas visões, de sua própria vida santa. Ele viveu com um pé no céu e outro na terra. E agora, do alto do paraíso, continua intercedendo por nós, preparando-nos para o momento mais importante de nossa existência. O momento em que nosso anjo nos tocará pela última vez neste mundo e pela primeira vez no próximo. O momento em que o tempo se transformará em eternidade. E o amor, finalmente, será tudo em todos.